Olá, boa tarde, Bora RS no ar aqui no canal do YouTube da Band RS e a gente começa falando sobre as cidades excelentes no Rio Grande do Sul. Prêmio Nacional, a edição que aconteceu na última terça-feira em Brasília. Esse que é o primeiro prêmio que o Grupo Bandeirantes, junto com o Instituto Áquila, eles fazem para justamente reconhecer as cidades de excelência no nosso país. E Tiziano Kessler mostra quem são os grandes vencedores gaúchos. Esta é uma das 250 propriedades de pecuária leiteira da cidade que mais produz leite no Rio Grande do Sul. William é a terceira geração da família à frente da criação e aposta na tecnologia para aumentar a produtividade. Eu decidi voltar para a propriedade e focar nessa produção de leite, né? Que é o que nós começamos com 5, 10 vacas e assim foi aumentando, né, até nós chegar no lote hoje que está com 140 animais. Né? Augusto Pestana, no noroeste gaúcho e a 120 quilômetros da fronteira com a Argentina, tem um rebanho de 12.500 vacas leiteiras e produz 56 milhões de litros de leite por ano. A cidade de 6.500 habitantes cresceu a partir da colonização alemã e italiana, que deixou marcas importantes na cultura e forte influência, que aparece até hoje. Os pratos típicos da colônia fazem parte da tradição local. Tudo pessoa trabalhadeira, né? Que veio a maioria só no interior, né? Assim, né? É uma cidade pequena, né? E daí vai para frente, né? Todo mundo se ajuda, né? Augusto Pestana recebeu quase 80 pontos no Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Foi o melhor desempenho de todo o país entre os municípios de até 30 mil habitantes. É uma cidade bastante calma, por enquanto, ainda em relação às outras cidades maiores, né? É, que é muito bom, os Pestana adoram aqui a cidade, tem tudo bom. As coisas que a gente precisa, assim, bem atendido, né? E é uma cidade que assim, uma cidadezinha pequena, mas é bem, a gente se sente bem, né? Dos 5 pilares analisados, Augusto Pestana foi classificada como excelente em 3. A pecuária de leite e a produção de grãos, como soja, trigo e milho, são a base da economia. E a qualidade desse trabalho rendeu a melhor nota em desenvolvimento econômico, 88,4. Outro destaque é a área da educação, com 83,2 pontos. A rede municipal de ensino tem 4 escolas que atendem 460 estudantes. Na educação infantil, há oferta de turno integral e sobram vagas para crianças de até 4 anos. O material disponível sempre vejo que tem bastante, muita brincadeira para os pequenos, atenção dos professores, são muito queridos. O índice de eficiência fiscal do município também é alto, nota 81. As pessoas daqui são todas muito imbuídas nesse espírito, né, de querer cada vez mais o bem comum. Então, as pessoas que ocupam cargo público sabem da responsabilidade que eles têm perante toda a comunidade. A cidade tem um hospital de baixa complexidade e conta com uma unidade básica de saúde que atende toda a população. Na estrutura construída há 5 anos, são realizadas consultas médicas e odontológicas, pequenos procedimentos e também funciona a sala de vacinação. Pelo IGMA, a nota para a saúde é de 79,9, o que significa que a área é desenvolvida e está muito perto de ser excelente. Sempre sou bem atendida e sempre tenho as coisas disponíveis que precisa, né? Quando ele estava acamado, iam lá em casa e faziam. Agora que ele já pode andar, daí nós trouxemos, eles vão buscar, nós trouxemos, né, e levam de volta. É bom aqui, está muito bom. O maior desafio de Augusto Pestana é a infraestrutura, com nota 66,8. Apesar de 99% das casas terem água tratada, as estradas que dão acesso ao município e são utilizadas para escoar a produção agrícola estão desgastadas e precisam melhorias. Uma cidade como Augusto Pestana, e foi classificada como uma cidade excelente para se viver, é uma cidade que tem, nos 5 pilares, ela tem índices superiores, que muitas vezes não são os melhores, mas na soma dos 5 pilares, é o melhor município para se viver. Outras 3 cidades gaúchas também foram destaques na premiação. Ivorá ficou em primeiro lugar no pilar Saúde e Bem-Estar.
também entre as cidades de até 30 mil habitantes. Na mesma categoria, São José do Inhacorá venceu no pilar Educação. Igrejinha foi o vencedor em educação entre os municípios de 30 a 100 mil habitantes. Teve comemoração na cidade. Parabéns a todas as cidades que disputaram esse prêmio, né? Os 497 municípios do Rio Grande do Sul estavam na disputa. Tivemos 18 grandes premiados aqui no estado, né? 3 na categoria do prêmio principal, até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e a partir de 100 mil habitantes. A gente tem aí Augusto Pestana nessa categoria premiada aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. A gente tem Carlos Barbosa entre 30 e 100 mil habitantes e Erechim acima de 100 mil habitantes. Os 3 grandes vencedores, mas claro, todos que concorreram já são, né, vencedores, todos que foram finalistas e principalmente quem chegou aí ao topo dos pilares, dos 5 pilares do prêmio do Instituto Áquila junto com o Grupo Bandeirantes. E a gente fica na expectativa que esse prêmio ajude, motive, né, as prefeituras, os prefeitos, né, as autoridades que comandam as cidades onde a gente vive, né, o local mais importante, que esse prêmio sirva aí de motivação para que no ano que vem a gente tenha mais gaúchos lá na premiação nacional. Bora mudar de assunto? Olha, o Inter perdeu, não deu. O Grêmio empatou, mas com gostinho de vitória, né? Divide aí a opinião dos gremistas. Vamos saber um pouquinho mais do que espera a rodada do final de semana. Esther Fishborn. Esther. Olá, Cissa, um abraço para você, para toda a nossa audiência aqui do Bora. Olha, passando para atualizar a situação da dupla Grenal. Ontem à noite, o Colorado enfrentou o Fluminense, perdeu com um golzinho de pênalti bem no início do jogo e agora se prepara para receber o Santos no estádio Beira-Rio. A Aguirre vai ter que planejar a equipe que vai a campo, já que Yuri Alberto ainda é dúvida, ele que se recupera de um edema ósseo no pé esquerdo. Já o Tricolor encara o Bahia nessa sexta-feira, jogo de 6 pontos, 2 times brigam contra o rebaixamento e o Grêmio pode ter até 5 mudanças na equipe titular. Tricolor que já está em Salvador treinando no CT do Vitória e Wagner Mancini precisa planejar muito bem o time que vai mandar a campo. Lembrando que o Inter ainda briga por vaga no G6 e o Grêmio briga contra o rebaixamento. Obrigada, Esther. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque olha, dói no bolso de todo mundo. É o preço da carne, a carne tá cara, a carne bovina, a carne de frango. A carne suína teve um leve recuo, né? A gente já sente na hora da compra, mas também está com preço acima do esperado. Agora, a carne bovina não tem jeito, né? O preço da carne de segunda está quase o mesmo da carne de primeira. As exportações, elas foram canceladas para a China, né? Há um embargo aí desde o início de setembro. E agora a China permitiu a entrada da carne que já estava embarcada, já estava guardada em câmaras frigoríficas. Isso é bom para a exportação, né? É bom para os exportadores e também para o mercado interno, porque faz girar a cadeia. A gente tem uma falsa impressão que se exportar menos, sobra mais produto aqui no mercado interno. Mas são cortes diferentes, aqueles que os chineses consomem, aquela parte da carcaça, como explicam as autoridades, né, da pecuária brasileira, são diferentes, né, para o mercado interno, para a exportação. Então a gente fica na torcida que essa autorização, né, essa autorização que vem em partes, ajude a liberar totalmente as exportações para o maior comprador da carne bovina, Brasil, que é o maior exportador e o maior produtor de carne. Vamos ver na reportagem. Após 80 dias, a carne bovina parada à espera da liberação chinesa vai ingressar no país asiático. São cerca de 100 mil toneladas. Mas a autorização é somente para os cortes certificados até o dia 3 de setembro, quando a identificação de 2 casos atípicos da vaca louca no Brasil fez o governo chinês proibir a entrada da proteína e que segue até hoje, mesmo sendo classificados pela Organização Mundial de Saúde Animal como risco insignificante para a doença. Quase 3 meses depois, os produtores brasileiros veem a sinalização de hoje como uma possibilidade de retomada, mas os prejuízos já são, em alguns casos, milionários. Eram carnes que poderiam apodrecer mesmo em frigoríficos, podiam estragar, não poderiam ser fornecidas ao mercado interno. Tem todo um processo tributário, um processo fiscal, né? Então são carnes destinadas à exportação.
A autorização do maior comprador do país deu ânimo ao setor. O Ministério da Agricultura acredita que as vendas de carne bovina para a China sejam totalmente liberadas até o fim do ano. Já alivia um pouco os exportadores, porque tinham muitos desses contêineres que já estavam no mar, outros estão em alguns portos na própria China. Até o embargo, metade da carne brasileira exportada foi para a China. Sem o maior comprador em outubro, as exportações caíram 43% em relação ao mesmo período do ano passado. A preocupação agora é que, caso a situação não seja resolvida tão cedo, a insegurança na produção possa afetar também o mercado interno. Bom, e por falar em orçamento, o pessoal está, com a gasolina mais cara, com a energia elétrica mais cara, com os alimentos, aumentando de preço. Fica difícil também guardar aquele dinheirinho para aproveitar a Black Friday. Mas há uma economia, porque se precisa de algum produto, é um período de descontos e a Brenda Aurélio e Cláudio Pato mostram a expectativa para a sexta-feira de descontos. A Black Friday é só no dia 26 de novembro, mas as promoções já começaram. E a Sônia não perdeu tempo. A aposentada passou horas olhando as vitrines e já garantiu alguns presentes para entregar no Natal. Eu fiz um pequeno levantamento de preço nas lojas e no meu orçamento, que é o que importa bastante. Comprei 2 presentes com preço razoável, bom gosto, para meu bom gosto e muito bonito. Na loja de moda feminina da Bianca, as clientes já encontram produtos em ofertas. Blusas que eram comercializadas por R$ 29,90 agora estão sendo vendidas com 10% de desconto. Sempre aumenta mais as nossas vendas no Black. A gente já fica esperando porque é um novembrão, como se chama, Para a gente aumentar mais as nossas vendas para dezembro. Aqui no centro de Porto Alegre, os consumidores já podem encontrar produtos com descontos atrativos. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio aponta que os porto-alegrenses pretendem comprar neste ano 2 produtos e gastar em média R$ 1.250. A pesquisa do Sindilojas mostra ainda que mais de 50% das pessoas devem parcelar as compras no cartão de crédito. Primeiro, eles vão em busca do preço. É o momento que economizaram, prepararam-se, vão comprar produtos que vêm aguardando para comprar, produtos para o Natal. E também é importante que vão comprar, 53% diz que vai comprar no cartão de crédito, 29% à vista e tem um percentual que compra no boleto, que é muito pouco, ou no crediário. Mas a expectativa do cartão de crédito é de 53%. Os preços baixos e as possibilidades de negociação atraem os consumidores. Mas o especialista do Procon alerta sobre as Black Fraudes, aquelas propagandas enganosas, principalmente para quem vai fazer as compras de forma online. O consumidor que vai comprar online, verificar a reputação da loja, que ele pode verificar numa pesquisa rápida no Google ou no site do Reclame Aqui, verificar o número de reclamações, que tipo de reclamações existem, para saber se ele está contratando com uma loja que efetivamente entrega o produto e que é séria, Outra coisa é verificar se a loja tem um CNPJ. Esse CNPJ o consumidor pode colocar no site da Receita Federal para verificar se a empresa está regular, se tem um endereço onde ela pode reclamar. Essas são algumas das dicas que a gente dá, porque a internet, principalmente redes sociais, é onde acontecem muitos golpes e o consumidor tem que estar atento. A Jaqueline ainda está em fase de pesquisar os preços e espera renovar o guarda-roupa esse ano. Eu tenho visto muito pela internet, E eu vejo assim que os preços estão maravilhosos. Quem quer comprar, a hora é agora. Bora falar do tempo? Já mudou aí o tempo pela região oeste, fronteira com o Uruguai. Nuvens bem escuras, carregadas. Tem alerta do IMET, tem alerta da Defesa Civil. Temporal à vista no Rio Grande do Sul, vai se espalhar por todo o estado. Ventania, os ventos podem chegar a 80 km por hora, mas quem explica pra gente é a meteorologista Ludmila Poschmann. A previsão é que na manhã desta quinta-feira ocorra a formação de um ciclone extratropical na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Pela manhã, as chuvas devem ocorrer nessas regiões e à tarde já serão vistas em praticamente todo o estado. À noite, a chuva chega à região norte e ao litoral norte. Os maiores acumulados previstos devem ocorrer nas regiões sudoeste e sul do estado. Cidades como Dom Pedrito, Arroio Grande e São Francisco de Assis podem registrar acumulados maiores do que 40 milímetros. O vento forte será sentido em todo o litoral gaúcho.
Mas atenção para a manhã de sexta-feira, onde podem ocorrer ventos de mais de 80 km por hora nas praias da Capilha e do Cassino e nas cidades de Rio Grande e Pelotas. Por causa do vento forte, durante toda sexta-feira, o mar deve estar agitado em toda a costa gaúcha. No sábado, como esse sistema se deslocará rapidamente para o oceano, a previsão é de sol em praticamente todas as regiões. E as temperaturas não devem baixar muito, apenas ficar mais amenas no litoral gaúcho. Obrigada, Ludmila. A gente fica na expectativa que venha essa chuva bem-vinda depois de um período mais seco, mas que venha sem o granizo, sem a ventania, sem estragos, somente a chuva para umedecer o solo, para a gente terminar a safra de inverno, o trigo que está sendo colhido e terminar o plantio da soja e do milho e do feijão aqui no nosso estado. A gente termina essa edição do Bora falando de Natal Luz. A Lúcia Matos está lá, 10 para 7 tem Band Cidade, ela ao vivo da casa da Band. Olha, tá muito bacana. Se você subir a serra, Marcinho, coloca umas imagens da noite passada lá em Gramado. Olha que linda tá a cidade. Isso é depois do show do acendimento, depois das 8 horas da noite, a cidade fica toda iluminada. Já é um espetáculo a céu aberto, é só olhar, só admirar a decoração de Gramado, que já vale muito a pena. Se você